Desceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, ó amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Caríssimos irmãos e irmãs, com esta celebração, nós damos início à grande semana, a Semana Santa, de preparação para a Páscoa. E é uma celebração particular. Nós ouvimos 2 evangelhos. O primeiro, o evangelho que narra a entrada de Jesus em Jerusalém. E depois, este longo evangelho da paixão de nosso Senhor. E o que isso significa, meus santos? Significa que nós que estamos nesta celebração com os nossos ramos, nós somos chamados também a entrar com Jesus em Jerusalém para o mistério da cruz. Jesus entra em Jerusalém para entregar a sua vida, para fazer a vontade do Pai. Jesus entra em Jerusalém para ser crucificado. E é exatamente isso o que significa quando nós erguemos os nossos ramos, quando nós participamos desta celebração. Nós somos também chamados a carregar a nossa cruz, a nos deixar crucificar. Nós estamos muito acostumados com o símbolo da cruz. Nós somos cristãos, nós somos católicos, e não é um símbolo que nos chame tanto a atenção. Mas olhe, imagine o que é uma cruz, o que é um crucifixo. Isto é, um homem ali, o Filho de Deus, ali crucificado. É uma imagem chocante. E aquela primeira imagem que nós vemos quando entramos numa igreja, um grande crucifixo, é uma mensagem de que nós também somos chamados à salvação por aquele caminho. E aqui, meus irmãos, reconheçamos, nós não estamos preparados para isso. Existe um medo muito grande. Existe uma rejeição ao sofrimento, uma rejeição até natural. Ninguém foi criado para a dor. Naturalmente, ninguém gosta da dor, do sacrifício. Então, é uma realidade que nós precisamos meditar a respeito dela, para que nós aprendamos a amar a cruz. Por quê? Porque senão nós iremos achar que nós somos cristãos, católicos, logo nós amamos a cruz. Nós temos um crucifixo no peito, nós carregamos um crucifixo no terço, nós temos um crucifixo em casa, nós traçamos o sinal da cruz algumas vezes durante o dia. Logo, nós e a cruz estamos reconciliados. Quando isso não é verdade. Existe uma profunda cisão, separação, distância entre mim e a cruz. E nós vemos isso no evangelho de hoje. Se vocês olharem, vocês vão ver logo no início,
quando Jesus fala que por causa dele, Mateus capítulo 26, versículo 31, diz assim: Jesus disse aos discípulos: esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, vós ficareis frustrados, vós ficareis escandalizados por minha causa. Pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então Jesus está falando novamente a respeito da paixão. E aí Pedro, numa bravata, numa ostentação de coragem, numa ostentação de falsa coragem, que não tem coragem alguma, mas Pedro diz: ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. Jesus lhe declarou: em verdade eu te digo, que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. Veja aqui a bravata. Existe, sim, existe aqui um amor a nosso Senhor, mas ao mesmo tempo existe um profundo desconhecimento de si próprio. Pedro não se conhece, não se enxerga, ele não sabe de que barro ele é feito. E meus santos, não poucas vezes, os cristãos, os católicos, os padres, somos assim. Não nos enxergamos, não vemos que somos pó, que somos barro, que somos fragilidade, e achamos que amamos nosso Senhor, quando deveríamos bater no peito e dizer: Senhor, eu te amo, mas aumenta o meu amor. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me, Senhor, determinação para que eu te ame de verdade. Dá-me, Senhor, um conhecimento profundo da cruz, em que consiste o meu seguimento a Ti, para que eu não Te abandone. Porque às vezes ficamos achando que ser cristão, católico, é ir à missa aos domingos, é fazer algumas orações, participar de algumas festas religiosas e pronto. Mas ser cristão, ser católico, é renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. E Pedro e os apóstolos não tinham compreendido isso, de modo que é uma bravata, Pedro aqui dizendo que ele vai morrer por nosso Senhor. Lembra, lá, quando Jesus falou pela primeira vez na cruz, no primeiro anúncio da paixão, Pedro repreendeu Jesus: Senhor, para de falar isso, que isso não te aconteça. Jesus falou novamente, o segundo discurso da paixão. Os apóstolos estavam perguntando, discutindo entre si: quem é maior? Quem é mais importante? Quem é o primeiro? Ninguém tinha compreendido nada. No terceiro anúncio da paixão, vai a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, pedir um lugar à direita e outro à esquerda. Isto é, eles compreendem o messianismo de Cristo como algo glorioso, grandioso, sucesso, vitória, prosperidade, riqueza. Era isso que eles queriam. Sucesso, vitória, prosperidade, riqueza, não cruz, renúncia, sacrifício, negação de si mesmo. Ninguém estava querendo isso.
Por mais que Jesus isso falasse, eles estavam fechados. E eu pergunto, é estranho isso a nós? É não, né, meus santos? Não poucas vezes estamos na igreja pedindo sucesso, vitória, prosperidade, riqueza. Ninguém está, muitos, hein? Não estão na igreja pedindo: Senhor, me dá fé, amor, para que eu carregue a minha cruz, para que eu renuncie a mim mesmo, para que eu faça a tua vontade, para que eu aceite, Senhor, os sacrifícios da vida como um caminho de me configurar a ti. Não, estamos procurando uma outra coisa. Pois bem, mas Jesus vai falando cada vez mais em que consiste o seu messianismo, em que consiste entrar em Jerusalém. Eles estavam achando que Jesus estava entrando em Jerusalém, agora ele vai libertar Israel de Roma, do poder dos romanos. Agora ele vai fazer uma revolução. Agora vem o poder, o sucesso, a vitória, a prosperidade. Só que vem logo depois uma cena desconcertante. Diz aqui, então Jesus foi para um lugar chamado Getsemane, pediu que eles se sentassem ali, que ele foi rezar. E aí diz, Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Começou a ficar triste e angustiado. E Jesus lhes disse: minha alma está triste até a morte. Lucas disse que ele chegou a suar sangue. E aquela imagem era desconcertante. Como assim? Jesus triste até a morte, suando sangue, angustiado. Ele não está entrando em Jerusalém para tomar o poder, e está ali naquela postura digna de pavor. Diz que como que uma fuga psicológica, que os apóstolos dormem. Eles não aguentam olhar para Jesus daquele jeito. Parece que é como que a ficha estivesse caindo e eles começassem a ver que Jesus não era aquele que eles estavam esperando, que não ia ter glória, que não ia ter sucesso, vitória, riqueza, prosperidade, que ia acontecer algo bem diferente. E diz aqui, mais à frente, Mateus capítulo 26, versículo 58, que Pedro começou a seguir Jesus de longe. Essa distância não é apenas geográfica, mas é uma realidade também espiritual. Isto é, diz aqui, Pedro seguia de longe até o pátio interno da casa, entrou e sentou-se com os guardas para ver como é que tudo aquilo iria terminar. Isto é, eu não acredito que vai terminar dessa maneira. Então ele está ali como um espectador. Ele não está envolvido com aquilo. Ele seguia de longe, à distância. Meus irmãos, eu estou apresentando isso para que você se veja em Pedro. Não precisa forçar muito, né? Quantos de nós nos sentimos tentados a seguir Jesus de longe, quando o caminho por meio do qual ele segue é por demais doloroso? Não quero segui-lo por aí. Eu não quero segui-lo na renúncia, no sacrifício, na abnegação. Eu quero segui-lo na vitória. Eu quero segui-lo no sucesso. Eu quero segui-lo na prosperidade.
na cruz, eu ponho os 2 pés atrás. Foi assim que Pedro fez. Ficou ressabiado e seguia Jesus de longe. Diz então, aqui no versículo 58, 69, que quando Pedro é então interrogado por uma criada, Jesus é preso, é levado, as pessoas começam a olhar para Pedro, ele segue Jesus. Ora, se ele fosse descoberto, caberia a ele um fim semelhante. Vem uma criada e o denuncia, e ele responde: eu não conheço esse homem. Ele diz isso por 2 vezes. Na primeira, ele vai dizer: não sei o que estás dizendo, nega Jesus. E as outras 2 negações, ele diz explicitamente: não conheço esse homem. Na terceira, ele começa a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E aí o galo canta. Mas é interessante que existe uma verdade nessa frase de Pedro. Ele não conhecia Jesus. Entende? Ele não conhecia. Aquele Jesus que ele tinha pintado não existia. Como às vezes criamos um Deus, um ídolo que não existe. Um ídolo que vai nos colocar debaixo de uma redoma de vidro e nos livrar de todos os problemas e nos dará sucesso, prosperidade, vitória. Este Deus não existe, é um ídolo. Nós precisamos conhecer, para que possamos amar, o Deus verdadeiro, que nos chama a caminhar atrás dele, carregando cada um a sua cruz. Meus irmãos, entrar na Semana Santa é procurar, é suplicar a Jesus a graça de ter no coração os seus mesmos sentimentos. Nós ouvimos aqui na segunda leitura retirada da carta de São Paulo aos Filipenses. Começou já, capítulo 2, versículo 6, e aí vai narrar a humilhação de Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a condição de um escravo e tornando-se igual aos homens. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Só que, aqui é o versículo 6. O versículo 5 é aquele que eu gosto muito de citar. Eu já citei várias vezes, que eu acho bonito, é verdade. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Só que logo depois, no versículo 6, nós ouvimos quais são, em que consistem os sentimentos de Cristo. De obediência à vontade do Pai, de obediência até a morte. De humildade que o leva a uma humilhação e ao seu esvaziamento. E é por isso que Deus o exalta. Então nós somos chamados, peça. E aqui, meus irmãos, eu digo isso a cada um, porque todos nós precisamos. Eu preciso. Cada um aqui precisa, uns mais, outros menos, mas todos precisamos amar mais a cruz. Porque em todos existe uma certa repugnância, um medo, um pavor, uma angústia de sofrimento. Isto é, eu lembro de uma vez, encontrei uma pessoa má, e ela queria me dissuadir. Eu era seminarista, e ela queria me dissuadir na vocação, no sacerdócio. E ela disse assim: eu vejo na sua vida muitos sofrimentos.
Eu não vou negar que aquela palavra, quando me foi dita, me abalou. Mas primeiro, não deveria ter me abalado tanto. Porque nosso Senhor disse, no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu estou contigo. Eu venci o mundo. Então não deveria me abalar tanto. Mas por que me abalou? Porque em todos nós existe um medo do sofrimento. Aí se eu fizer isso, e for muito difícil, então eu quero o caminho mais fácil, o caminho menos doloroso. Eu não quero o vale de lágrimas. Eu não quero seguir o bom pastor pelo vale escuro. Mas Ele está conosco. Nós não iremos sofrer sozinhos na cruz. Então participar desta celebração, meus santos, é pedir a nosso Senhor que Ele coloque nas nossas almas, no nosso peito, no nosso coração, um amor à cruz, um amor a Ele crucificado, de modo que nós, conhecendo e amando de verdade, nós o sigamos por onde quer que Ele queira nos levar. Mas Pedro não estava disposto, porque ele queria um Messias diferente. Mas não era só Pedro, meus santos. Nós ouvimos aqui, acho que eu até falei isso no ano passado, que eu sempre digo que eu fico constrangido com as leitoras e leitorinhas, que fica para ela aquela parte, Barrabás, né? O padre é Jesus, né? Está ali, solene. O narrador, ok, o leitor tá bom, mas as leitoras, elas que ficam, são elas que escolhem Barrabás, são elas que dizem, crucifica-o, são elas que dizem que o seu sangue caia sobre nós. Mas meus santos, infelizmente, não são elas, ou pelo menos, não apenas elas, mas todos nós. No Evangelho, em alguns manuscritos antigos do Evangelho de Mateus, existe, quando se denomina Barrabás, em alguns manuscritos bem antigos, o nome de Barrabás é Jesus Barrabás. O nome Barrabás, Abás, lembra? Bartimeu, não é filho de Timeu? Barrabás é filho do pai. É o nome de Barrabás. E em alguns manuscritos o nome dele é Jesus Barrabás. Então nós temos dois filhos do pai. Um verdadeiro, o outro uma cópia falsificada. Um dá vida para salvar, Jesus. O outro mata para se salvar. Que João vai dizer que ele é um assassino, que ele é um homicida, Barrabás. Mateus diz que ele é um criminoso famoso, é ladrão. Um nos dá sua riqueza para o nosso bem, se fez pobre para nos enriquecer. O outro, Barrabás, rouba as riquezas. Barrabás é um Messias que promete a salvação sem sacrifício, promete sucesso, riqueza, prosperidade, que promete glória neste mundo. O outro, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, nos chama a um caminho de sacrifício, de renúncia, de conversão. Percebe aqui, meus santos, que este grito, Barrabás, continua tão atual. Quando você escolhe o mais fácil ao que é certo, você está gritando, Barrabás. Eu sei que é um exemplo pequeno, mas
ilustra. Claro que isso não se aplica àqueles que tinham um motivo justo. Mas para aqueles que não tinham motivo e ficaram na igreja, no ar-condicionado, sentadinho, esperando a procissão, é esperar o mais fácil, ao certo. Você sabia que deveria ter ido para a procissão, mas é mais fácil. Isso aqui é apenas uma coisinha pequena, mas para mostrar que este mesmo movimento está presente na sua alma noutras circunstâncias, de escolher o mais fácil, o pecado cômodo, a verdade dolorosa. Não, essa verdade é muito exigente, não. Aí você justifica, você nega aquela verdade exigente e fica com o pecado cômodo, com aquela preguiça confortável. Quando você não quer mudar de vida, não quer se renunciar a si mesmo, não quer lutar contra os seus defeitos, não quer renunciar aos pecados aos quais você está apegado, você grita Barrabás. Por quê? Porque ele é um Messias que não exige conversão, mas que promete sucesso, prosperidade, que promete glória para este mundo. Então, não ouçamos as leitoras dizendo Barrabás, achando que isso diz respeito apenas a elas. Infelizmente, isso diz respeito a todos nós. Existe, meus santos, no nosso peito, na nossa alma, no nosso coração, e é tão triste dizer isso, uma repugnância à cruz. Imagine, até os fariseus, os doutores da lei, disseram algo semelhante. Aqui em Mateus 27, capítulo 27, versículos 40 e 41. Diz assim: as pessoas passavam por ali, Jesus crucificado, passavam por ali, balançando a cabeça e dizendo: tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Isto é, tenha uma vida salva, tenha sucesso, prosperidade, riqueza, vitória. Você morrendo numa cruz, do mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz, diziam as multidões. Os fariseus, do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, diziam: a outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz e acreditamos. Desça da cruz, saia da cruz e eu acredito. Nós dizemos isso às vezes. Eu acredito, mas quando vem o sofrimento, quando vem a cruz, eu perco a fé. Estamos dizendo: desça da cruz e aí eu acredito. Desça da cruz e aí eu te sigo. Desça da cruz e aí eu te aceito. Mas Jesus, meus santos, não só não vai descer da cruz, como vai chamar você para subir à cruz com Ele. Hoje, meus irmãos, somos chamados a pedir a nosso Senhor, pedir a Ele que coloque no nosso peito os seus sentimentos, senão nós não viveremos a Semana Santa. Você pode carregar o ramo, você pode na Sexta-feira Santa vir beijar a cruz, mas se você não tiver um amor verdadeiro, pode ser até pequeno, deve crescer, mas verdadeiro amor a Jesus e a Jesus crucificado, aceitando segui-lo por todos os caminhos por onde ele for, você será um verdadeiro discípulo. Pense na sua vida. Quais são as circunstâncias da sua vida que o tentam a negar Jesus crucificado?
Quais são as circunstâncias na sua vida que exigem uma renúncia dolorosa? Uma renúncia do mais fácil para o certo. Uma renúncia do pecado confortável para a verdade exigente. O que é que na sua vida, em que é que na sua vida você tem gritado Barrabás e você sabe que deve fazer diferente? Onde é? Em qual circunstância na sua vida você tem seguido Jesus de longe? Que não quer se comprometer. Não faça assim. Não inicie a Semana Santa desse jeito. Mas inicie a Semana Santa com os sentimentos de Cristo que entra em Jerusalém para entregar a sua vida. Que mesmo que você tema, que você diga a Jesus, que você diga, Senhor, se não é possível, que seja feita a tua vontade e não a minha. Foi assim que ele rezou, para nos ensinar a rezar. E se assim nós nos dispusermos, estaremos preparados para iniciar esta grande semana que nos conduz para a Páscoa da ressurreição. Mas só ressuscitará com Jesus quem com Jesus se deixar crucificar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus. Espírito Santo.